Estou errada por dizer à minha mãe que não quero mais que ela traga visitas para minha casa enquanto estou com minha filha recém-nascida? Eu sempre imaginei que o pós-parto seria um período difícil. Noites mal dormidas, dores no corpo, inseguranças a respeito de cada choro da minha bebê. Mas nunca. Pensei que teria que lidar com um problema extra. Minha própria mãe transformando minha casa num ponto turístico para parentes e conhecidos. Minha filha nasceu há pouco mais de 2 semanas. Foi um parto normal, longo e dolorido, mas que terminou com o momento mais intenso da minha vida. Aquele choro, frágil dela, o calor do corpo minúsculo encostado no meu peito, o olhar emocionado do Lucas, meu marido, segurando minha mão com tanta ternura e orgulho. Aquele instante me trouxe uma mistura tão grande de amor, cansaço e realização que parecia que nada mais importaria dali para frente. Desde a gravidez, eu e ele tínhamos combinado um plano para esse período tão delicado nas primeiras semanas. Visitas restritas e rápidas, nada de aglomeração, nada de segurar a bebê sem lavar as mãos e, principalmente, nada de beijos. Queria proteger minha filha do que pudesse ser um risco, pois a fragilidade dela me deixava em alerta. Constante, mas ao mesmo tempo precisava me proteger física e emocionalmente, para conseguir dar o melhor para ela. Quando minha mãe ligou dizendo que queria passar alguns dias conosco para ajudar, eu aceitei sem hesitar. Afinal, era minha mãe, e eu acreditava que ela respeitaria meus limites, compreendendo que eu precisava de paz e cuidado naquele momento. Que ingenuidade a minha. Logo percebi que as coisas começaram a escapar do controle. As visitas passaram a ser diárias, intermináveis e também noturnas. Minha casa, que antes era um refúgio, virou um movimento constante. Parentes e conhecidos, entrando e saindo, tocando na minha filha, falando alto, desrespeitando minhas orientações básicas de higiene e segurança. Minha mãe, que inicialmente parecia ser uma aliada, parecia estar mais preocupada em mostrar a bebê para o mundo do que em me apoiar. Comecei a me sentir sufocada, exausta e desrespeitada, como se minha vontade e meus limites não importassem. E foi aí que eu tomei coragem para dizer que não queria mais hóspedes durante a noite, uma decisão que causou um mal-estar enorme, porque, afinal, como negar isso à minha mãe? Será que estou errada por querer esse espaço para mim e para minha filha? Por querer um ambiente calmo e tranquilo para nos recuperar? A maternidade me ensinou muitas coisas, mas talvez a maior delas seja que cuidar de si mesma é tão importante quanto cuidar do bebê. Desejo profundamente que minha mãe possa entender isso para que possamos seguir juntas, mas no ritmo que eu e minha família precisamos agora. No começo, ela realmente ajudou. Preparava sopas quentinhas que confortavam meu corpo cansado, lavava a roupa com cuidado e sempre me trazia água enquanto eu amamentava, como se estivesse atenta aos mínimos detalhes das minhas necessidades. Nos primeiros 2 dias, parecia que ela estava respeitando as regras que eu e Lucas havíamos estabelecido: visitas curtas, higiene rigorosa, silêncio e, principalmente, respeito pelo momento delicado que estávamos vivendo. Mas no terceiro dia, comecei a sentir que algo estava errado. Era quase meia-noite quando ouvi vozes vindas da sala. Uma conversa baixa, mas ainda assim fora de lugar naquele horário. Ainda debilitada do parto, com o corpo pesado e dolorido, peguei o hobby meio automaticamente e fui até lá, meu coração acelerado pela preocupação. Quando entrei, encontrei minha mãe sentada no sofá, rodeada por 2 vizinhos dela. Um casal que eu só tinha visto de passagem, morando no meu antigo bairro. Pessoas que jamais imaginaria entrando na minha casa tão tarde assim. E ali, estavam todos admirando minha filha como quem contempla uma preciosa boneca de porcelana, como se ela fosse um objeto para ser exibido e não um ser frágil e vivo. Mãe! Sussurrei, esforçando-me para não acordar a bebê que repousava quieta no colo da vizinha, tentando conter a surpresa e a decepção na minha voz. O que essas pessoas estão fazendo aqui a essa hora? Minha mãe olhou para mim com uma expressão misturada entre surpresa e defensiva. Vieram conhecer a bebê. Eu comentei com eles, e como estavam animados, disse como se fosse a coisa mais natural do mundo, ignorando completamente o horário e a nossa necessidade de tranquilidade. Olhei para o relógio na parede, que marcava 23h47, quase meia-noite. Senti uma pontada no peito. Mãe, são quase meia-noite. Eu acabei de parir. A bebê precisa descansar. E eu também! Minha voz ficou firme, mas carregada de cansaço e frustração. Ela soltou um suspiro impaciente e cruzou os braços. No meu tempo, quando um bebê nascia, a casa ficava cheia. Era assim que se comemorava. Acho que vocês complicam demais as coisas, declarou. Como se minha proteção e meus limites fossem exageros de uma geração mimada. Engoli a raiva que ameaçava explodir. E com esforço peguei minha filha.
silenciosamente no colo e voltei para o quarto. Aquele momento marcou o início de uma tensão difícil de administrar. Dormi mal naquela noite, com a cabeça cheia de dúvidas e o coração pesado por sentir que o meu espaço, tão necessário naquele período, estava sendo invadido sem o meu consentimento. No dia seguinte, a campainha tocou às 9 da manhã. Era a prima da minha mãe, Sônia, que entrou carregando um presente e falando alto. Eu não podia deixar de ver a neném, disse, já se inclinando para beijar o rosto da bebê. Eu quase pulei na frente. Sônia, sem beijos, por favor. O pediatra pediu para evitar contato próximo. Ela ainda é muito novinha. Sônia riu, como se eu estivesse sendo dramática. Ai, vocês hoje em dia são cheios de regras. Um beijinho não mata ninguém. E, antes que eu reagisse, ela encostou a boca no rostinho da minha filha. O estômago embrulhar. Eu pedi para não fazer isso. Falei, mais alto do que pretendia. Minha mãe interveio com um tom de repreensão para mim. Calma, filha, é só um beijo. Você também recebia, e olha como está aqui viva. Lucas apareceu na sala nesse momento. A gente combinou que não teria beijos, dona Sônia, disse num tom de seriedade, que nunca havia demonstrado na frente da minha mãe. Sônia ficou visivelmente constrangida. Suas bochechas coraram e ela desviou o olhar, sem saber ao certo como reagir diante da situação. Minha mãe, por sua vez, me lançou um olhar frio e carregado de desaprovação, e apesar do desconforto palpável no ar, ninguém teve coragem de se desculpar ou tentar amenizar o conflito, deixando aquele silêncio incômodo tomar conta do espaço. 4 dias depois, a situação finalmente saiu do controle. Eu estava tirando leite no quarto, tentando me concentrar naquele momento de intimidade e calma, quando de repente percebi risadas altas vindo da cozinha, misturadas com o cheiro forte e convidativo de café fresco. Algo não estava certo. Aquele barulho parecia destoar demais da tranquilidade que eu buscava. Decidi ir ver o que estava acontecendo. Ao chegar, encontrei minha mãe sentada à mesa com 3 amigas, nenhuma delas sequer da família, todas conversando alto, rindo, animadas, cada uma segurando uma xícara fumegante nas mãos. Era uma cena que jamais imaginei encontrar ali. E no colo de uma delas estava minha filha, acordada, com os olhinhos bem abertos, visivelmente desconfortável com o barulho e a movimentação, mexendo-se inquieta. Mãe! Minha voz vacilou, carregada de cansaço e preocupação. Eu a deixei, dormindo. Quem pediu para tirarem ela do berço? Minha mãe me lançou um olhar impaciente e chamou de volta com um gesto à neta, como se aquilo fosse algo sem importância. Você se preocupa demais, respondeu, com um tom que não admitia discussão. Ela precisa se acostumar com barulho e com gente. Isso faz parte da vida. Nesse instante, Lucas apareceu atrás de mim com um semblante sério e firme. Pela primeira vez, sem me consultar, falou claramente. Chega, isso aqui não é recepção de hospital. Nós pedimos calma, pedimos respeito e não é isso que está acontecendo. O rosto da minha mãe endureceu e sua expressão virou uma mistura de surpresa e ressentimento. Então vocês estão dizendo que eu sou um estorvo? Que eu não sei cuidar da minha própria neta? Perguntou quase acusatória, na tentativa de virar o jogo contra nós. Não é isso, respondeu Lucas, mantendo a voz baixa, porém inabalável, mas você está passando por cima das nossas decisões. Essa é a nossa casa e a nossa filha. Precisamos que respeitem isso. As amigas dela, visivelmente constrangidas com a tensão crescente, começaram a se levantar lentamente, murmurando desculpas e dizendo que já estavam de saída, tentando dissipar o clima pesado que se instalara. Quando a porta se fechou atrás delas, o silêncio que ficou foi denso, sufocante, carregado de uma mistura complicada de tristeza, raiva e um cansaço profundo. Eu me sentei no chão segurando minha filha, sentindo uma exaustão física e emocional quase insuportável, enquanto minha mãe foi andando a passos largos em direção ao quarto que ela estava hospedada. No sábado, minha mãe avisou que uma amiga querida ia passar para deixar um presente. Eu disse que não estava me sentindo bem e pedi para remarcar. Ela não respondeu nada e seguiu o dia normalmente. À noite, depois das 8, a campainha tocou. Era a tal amiga, acompanhada da filha, adolescente. Vieram com sacolas e um bolo como se fosse festa. Eu já estava no limite, mas tentei ser educada. Ficaram quase 2 horas e no final, quando eu já estava levando a bebê para o quarto, a adolescente se inclinou e beijou a bochecha dela. Foi instintivo. Por favor, não faça isso, falei, quase arrancando a bebê do colo da minha mãe. A menina se desculpou, mas minha mãe explodiu. Chega! Você está tratando todo mundo como se fosse um risco para sua filha. Isso é doença, paranoia? Eu respirei fundo, mas as lágrimas já estavam nos meus olhos. Não, mãe. É cuidado. É amor. É seguir o que o pediatra mandou. É proteger a minha filha. E se você não consegue respeitar,
Então não quero mais visitas aqui. O rosto dela ficou vermelho, os olhos marejados. Pois então não se preocupe, eu vou embora amanhã. Subiu para o quarto, batendo a porta. A porta batendo ecoou na minha cabeça pelo resto do dia. A casa ficou silenciosa, mas não era um silêncio de paz. Era pesado, quase sufocante. Eu e Lucas passamos a tarde trocando olhares silenciosos, cada um tentando não dizer, em voz alta, o que estava pensando. Será que a gente exagerou? No grupo da família, a ausência da minha mãe foi notada rápido. Primeiro, uma tia mandou: "Fiquei sabendo que sua mãe foi embora brava." "O que aconteceu?" Depois outra comentou: "Você não devia afastar quem quer ajudar. Mãe é mãe." E finalmente, minha própria mãe escreveu no privado: "Eu só queria estar perto da minha neta. Você me tratou como se eu fosse uma estranha." Eu li e reli a mensagem dezenas de vezes, sem saber se respondia. Eu estava cansada, sensível, e tudo soava como um ataque. No terceiro dia sem minha mãe, quando eu ainda tentava recuperar a paz no meu pequeno refúgio, a campainha tocou inesperadamente. Abri a porta e encontrei minha tia Lourdes ali, parada no batente, sem avisar antes. "Eu não vou entrar, só vim trazer um presentinho", disse, mas antes mesmo de terminar a frase, cruzou a soleira como se fosse a dona da casa, sem esperar convite. Ela caminhou com confiança até o sofá da sala, sentando-se sem cerimônia, com um sorriso que não chegava aos olhos. Pegou minha filha no colo e, olhando para a bebê, com uma mistura de ternura e tristeza, soltou, quase como um desabafo: "Sabe, sua mãe está arrasada. Disse que nunca se sentiu tão rejeitada na vida." Eu respirei fundo, sentindo uma mistura de frustração e cansaço se aglomerar no peito. Tentei controlar minha voz para não perder a calma que mal conseguia sustentar. "Lourdes, eu não rejeitei minha mãe", respondi de forma firme. "Eu só pedi limites. Limites para proteger minha filha e principalmente para cuidar de mim mesma." Ela bufou, murmurando entre dentes enquanto balançava a cabeça em um gesto de desdém. "Limites, limites", resmungou quase para si mesma. "Quando você era pequena, sua mãe não tinha frescura nenhuma. Ela enfrentava tudo sem reclamar, e ninguém fazia tanto drama assim." Nesse momento, Lucas entrou silenciosamente na sala, percebendo a tensão que crescia. Com a voz firme e inabalável, interrompeu a conversa. "Ela não está sendo fresca, Lourdes. Ela está sendo mãe." O olhar de Lucas era sério, cheio de apoio e proteção. Sua intervenção fez Lourdes ficar momentaneamente sem resposta, os olhos desviando para outro ponto da sala, como quem tenta conter a discussão sem conseguir. Ela ficou ali por mais alguns minutos, tentando encontrar algo a dizer, mas o clima estava pesado demais. Levantou-se, devolveu minha filha cuidadosamente e, sem mais palavras, saiu pela porta, deixando um silêncio carregado para trás. Depois que ela foi embora, fiquei sentada no sofá, segurando minha filha no colo, sentindo um misto de alívio e uma tristeza que me apertava o peito. De um lado tinha o apoio incondicional de Lucas, meu porto seguro nesse turbilhão. Do outro sentia o peso de uma família inteira que parecia interpretar minha necessidade por limites como fraqueza, como rejeição, e de certa forma me colocava no papel da vilã dessa história. Ali, naquele instante, me dei conta do quanto seria difícil conciliar amor, respeito e proteção neste momento tão delicado, e que a batalha para preservar nosso espaço e nossa sanidade emocional estava apenas começando. Eu amo profundamente a minha mãe, e tenho plena consciência de que, no fundo, ela não fez nada com a intenção de me ferir ou prejudicar. Ela sempre foi assim, intensa, participativa, cheia de opiniões e com aquela certeza de que sabe o que é melhor para todos. Mas dessa vez eu precisei me impor. Precisei traçar um limite claro diante das atitudes dela e da naturalidade com que passava por cima das minhas regras dentro da minha própria casa. Eu tenho fé de que, com o tempo, vamos voltar a ter a mesma relação boa e acolhedora de antes, ou até algo ainda mais maduro e saudável. Acredito que minha filha vai crescer cercada por uma avó amorosa, presente, cheia de histórias para contar e de carinho para oferecer, mas que também compreenda e respeite o papel dos pais dela nas decisões que dizem respeito à sua criação. No fim das contas, a pergunta que não sai da minha cabeça é: será que estou errada? Muito obrigada por assistir até aqui. E se você gostou desse relato, nos siga para vídeos como esse todos os dias.